Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Ontem nós celebramos com muita alegria a festa de São Bento. São Bento, nessa data de 11 de julho, é uma data em que ele foi declarado como patrono da Europa, embora sua morte tenha acontecido dia 21 de março. Na vida monástica, na vida dos mosteiros, a data do seu nascimento para a vida eterna é celebrada solenemente, mas, como sempre, essa época de março está na época da Quaresma ou época da Semana Santa, tudo mais. Então, a igreja passou a festa de São Bento para o dia 11 de julho, quando normalmente sempre se pode celebrar. É um santo importante para a igreja. Viveu no século V, nasceu em 480 em Núrcia, na Itália, e morreu no século VI, logo no começo também, na Itália também, em Monte Cassino, mosteiro que ele construiu e que marcou também a vida monástica no Ocidente. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que Deus serve de pessoas que através da história se encontram com Jesus Cristo e encontram um chamado, uma vocação para poderem viver como bons cristãos, diante de uma sociedade muitas vezes decadente. São Bento viveu uma época de uma sociedade decadente. O Império Romano estava decaindo, Roma também estava numa certa decadência, as várias questões da perda justamente do poder. E, ao mesmo tempo, também, não só uma questão de poder, mas também de costumes, que de uma certa forma sempre tiveram muito presentes também no Império Romano, uma certa decadência de costumes, mas que na época de São Bento era muito grande. Ele foi estudar em Roma e ali viu essa decadência do império e dos costumes também. E ele procurou algo diferente. Ele queria seu anseio por uma vida melhor, também no seu coração. Nós vamos ter, nesse início de agosto próximo, a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal. Como tivemos aqui há 10 anos atrás, próximo dia 22, aqui no Rio de Janeiro, teremos a comemoração dos 10 anos da JMJ. E a gente vê justamente, eu vi justamente os jovens desejosos de uma vida melhor, de darem sinais realmente de que em Cristo encontraram a vida. E são milhares, milhões de jovens que assim vivem e que fazem a diferença, como fizeram aqui no Rio de Janeiro, tenho certeza que farão também em Lisboa, comecinho de agosto. São Bento é um homem desse, é um jovem desse tipo. Alguém que tinha tudo para poder continuar seus estudos ali em Roma, nos estudos superiores, como na época era possível. No entanto, sua busca era de algo muito mais importante, o valor da vida, o sentido da própria vida. Por isso deixa todos os seus estudos, vai para ver um tempo de eremita numa gruta, ali em Subiaco, depois acaba sendo encontrado e aos poucos vai entrando de volta. Depois de ser consultado por muitas pessoas, acaba se encontrando seu lugar em alguns mosteiros que querem renovar, mas não querem ao mesmo tempo, até que ele mesmo se encontra em Monte Cassino e ali estabelece um resumo de toda a experiência monástica oriental e ocidental, a famosa regra de São Bento. E ali em Monte Cassino ele morre, né, perto também ali onde também estava Santa Escolástica, né, sua irmã que também faleceu, que fundou também, de uma certa forma, a vida monástica feminina, mostrando-nos bem essa atitude de quem busca o Senhor e que no meio de tantas controvérsias, tantas situações, procura cada vez melhor viver a vida cristã. Ontem consideramos São Bento e que resumiu um pouco a sua fama de oração e trabalho, ora et labora. Mais do que isso, é justamente a sua disposição missionária de poder viver o Evangelho, de poder colocar em prática a palavra de Deus, buscando estar com Deus, buscando a Deus acima de tudo, como Ele vai colocar na sua regra, se revera Deum querit, ou seja, se realmente procuram a Deus. Tornou-se ele, e depois das consequências dos mosteiros que foram sendo fundados, patrono do Ocidente, com essa presença dos mosteiros em toda a Europa e depois se espalhou pelo mundo. Ele rogue por todos nós esses tempos de tantas mudanças e incertezas. Que Deus abençoe, guarde e proteja a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.